Olá, pessoal, saudações tricolores. Razoavelmente feliz, porque ontem nós tivemos uma surpresa muito agradável, que é o nosso jogo de ontem. Porque a gente estava esperando tomar um cacete do Atlético Mineiro, e aconteceu que nós jogamos um primeiro tempo muito melhor do que eles, vencemos merecidamente o primeiro tempo. Aliás, para ser sincero, até quando estava 2-0, nosso time mereceu vencer. Depois nós tivemos um azar. Eu diria que foi um azar, porque foi uma mexida errada do Fernando Diniz, mas ele pensou uma coisa, infelizmente essa coisa não deu certo. Mas o time ontem foi um time bem diferente daquele time que a gente tem perdido a paciência com ele. Quando começou o jogo, estava todo mundo de dedos cruzados, dentro de casa vendo o jogo, e nas praças, nos bares, nos clubes, e quem estava lá no Kleber Monteiro, né? Sei lá. O Kleber Monteiro é meu amigo das camisas, que é lá em Cariacica. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. E isso só mostra como o que a torcida fala está certo. Fernando Diniz pode se achar o maior do mundo, mas se ele fizer o que a torcida está pedindo, juntar as ideias dele com o que a torcida não gosta, com o que a torcida não quer, com o que a torcida não quer fazer um eletrocardiograma a cada bola dentro da nossa área, ou cada saída de bola, o Fluminense volta a ser aquele Fluminense que encantou todo mundo até o meio do ano passado. Porque foi uma coisa extremamente simples. Ontem, o Fluminense começou, aí todo mundo com medo daquela saidinha. O Fluminense tentou a saidinha, levou um aperto, perdeu a posse de bola. Quando eu falo perder a posse de bola, não é só perder a bola, é a bola não sair da nossa intermediária, ir para um lateral, ir para um escanteio, ou alguém tomar uma bola, mas não conseguir fazer nada, mas quer dizer, a gente não consegue sair do nosso campo. Mas ontem o Fluminense fez a saidinha, não deu certo, aí fez a segunda, quando viu que não ia dar certo, deu um bico para frente. No que deu um bico para frente, os caras já bateram, nós pegamos a sobra. A segunda bola, foi o que eu falei há dois vídeos atrás. Bate 10 tiros de metas, 5 bolas a gente ganha. 5 bolas eles ganham. Só que nas 5 bolas que nós ganharmos, nós vamos estar já na nossa intermediária, passando do meio de campo, e podemos depois fazer marcação alta. O que aconteceu ontem? Exatamente isso. Ontem, Manuel deu bico para frente, Fábio deu bico para frente, Fábio pegou uma bola, aquela bola que ele não foi recuado, a bola chegou para ele, segurou a bola com a mão, ou atrasaram para ele de cabeça, ele deu um bico para frente. Sabe o que aconteceu? Todo mundo viu ontem. O Fluminense começou a marcar alto. Aí aquilo que fazem conosco, nós começamos a fazer com o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro ficou perturbado. Porque eu acho que aquele tal de Milito pensou, pô, vamos jogar em cima do Fluminense nas merdas que ele faz lá atrás. Nós fizemos pouco. Todas as vezes que nós tentamos, e não foram muitas, nós perdemos a bola. Quando nós demos bico para frente, até tiro de meta nós batemos ontem. Batemos 2 ou 3 tiros de metas. O que mostra que tem que ser assim. Não tem que sair dando toquinho dentro da grande área para ser apertado ali e levar sufoco e não conseguir sair do campo. Aí a gente viu o mapa do Fluminense ontem, nós jogamos o primeiro tempo todo do meio para frente. Como é o forte do nosso time. Onde o nosso time é forte. Então, isso foi uma coisa ótima. Aí aconteceu o quê? Fizemos uma jogada com uma escalação do Marquinhos, que eu particularmente não gosto da escalação do Marquinhos, não gostei ontem. Gostei da jogada que ele fez, mas é uma jogada que ele pode fazer jogando onde ele sabe jogar, que é na ponta direita. Foi a jogada típica do Fluminense, seja com o Keno, seja com o Arias, seja com o Marquinhos, pode ser com o Douglas. Ontem foi Douglas Costa e Marquinhos. Foi na linha de fundo, jogou para trás, quem estava ali? Cano. Fazendo o que ele sabe fazer, escorando a bola para dentro do gol. Foi o gol típico do Fluminense. Aí começa o segundo tempo, a gente continua a mesma coisa. É claro, o Atlético veio para cima e
Eles pouco saíram para cima da gente no primeiro tempo, no segundo tempo, porque nós estávamos bem plantados pra caramba. Aí, nós tivemos 2-0. Por quê? Marcando pressão, goleiro Salmal, Alexander já tinha entrado, quer dizer, já tinha entrado. Alexander, isso é uma coisa importante, porque tem a ver, explode no final contra a gente. O Alexander, o Diniz, com 20 e poucos minutos, 20 não, com 15 minutos, ele faz uma substituição para substituir um time de idade cansado. Isso refletiu muito no final do jogo. Ele tira Ganso, tira Douglas Costa, enfia Alexander, enfia Renato Augusto. Aí o Fluminense começou a jogar, quer dizer, quem viu o jogo. Tem gente que, isso aí começa a fazer as análises completamente tortas. Porque você tem que fazer uma análise olhando para o esquema do jogo do time na hora. Aí quando ele botou a armação do Fluminense ficou sendo. Aí botou também o Felipe Andrade. Aí o time do Fluminense ficou sendo Fábio, Marquinhos, Felipe Andrade, Manuel e Marcelo. Martinelli, Alexander e Lima. Ataque. Olha só, ataque. Arias não. Cano, Renato Augusto e Arias. Nós começamos a jogar, não foi nem em 4-4-2, nem em 4-3-3. Nós vamos jogar num 4-3,5, 2,5. Porque o Renato Augusto, por mais que ele queira ficar... Porque o Renato Augusto entrou para jogar de meia atacante, que não é a posição dele. Mas deu certo logo de cara. Porque roubaram a bola, é a coisa mais simples do mundo. Roubaram o cara, bateu mal a bola. O Alexander rouba a bola, mata a bola no meio da intermediária deles e rola para o Renato Augusto. Olha onde estava o Renato Augusto, na meia-lua. Renato Augusto recebe na meia-lua, limpa e bate. 2-0. E a gente continuou melhor. Aí, os caras ficaram perdidos. A gente vai e tem o segundo lance de gol feito, a mesma jogada. Eu não sei se foi com Arias pela direita ou se foi com o Marquinhos. Não me lembro bem. Eu sei que foi uma jogada, de novo, foi uma jogada linda com o Renato Augusto. Alguém dá pro Renato Augusto de lado de pé, bate e bota, não sei se é o Arias ou o Marquinhos, na linha de fundo, Marquinhos ou o Arias jogam para trás. O Renato Augusto sai de onde ele estava e vai para a marca do pênalti. A bola vai no Cano, sem goleiro. Só que ela foi um palmo para trás. Aí o Cano, em vez de bater de primeira, como ele costuma fazer, acho que ele sentiu que não ia bater do jeito que ele parou a bola, aí deu tempo da defesa chegar. Mas se ele não... Aí chutou por cima. Ali era para matar o jogo. E a jogada típica do Fluminense de novo. Aí, se ele naquela bola viu que não ia conseguir chutar de primeira, o Renato Augusto estava de frente para o gol, sem marcação. Quer dizer, era só escorar para o Renato Augusto ia fazer o gol. Que tinha 2 backs longe dele e sem goleiro estava no primeiro pau. Estava voltando. Aí nós perdemos. Aí, nessa hora, o Diniz pensou uma coisa e eu também não entendi o porquê. Vou tirar o Lima. Eu pensei que o Lima tivesse solicitado sair porque estava cansado ou porque sentiu alguma coisa. Tem uma hora que ele caiu lá, ficou todo mundo olhando para ele. Assim, pô, o cara deve estar se sentindo mal ou está muito cansado. Pode estar com muito calor. Aí tirou o Lima. Eu acho que aí ele pensou uma coisa e deu errado. Vocês veem que eu reclamo do Diniz pra caramba. Ontem não vou reclamar, não. O Diniz pensou uma coisa, eu acho que ele pensou errado. Mas o que ele pensou, tudo bem, ele tinha uma ideia na cabeça que não deu certo. Pelo contrário, matou a gente. E quando ele tirou o Lima e enfiou o Terãs, o que deveria ter sido certo fazer? Recua o Renato Augusto e enfia o Terãs na frente. Não, ele não fez isso. Ele enfiou o Terãs no meio de campo e deslocou o Arias para a direita. O Arias estava jogando bem, estava fechando a defesa bem pra caramba, e mais, o Arias não estava deixando aquele ponto, o lateral dele subir. O Arias não estava deixando o lateral dele subir. Quando o Arias
foi jogar na direita, porque ele passou a jogar mais na direita que na esquerda, a direita do Atlético Mineiro subiu. É só ver o jogo, ver como aumentou o volume de jogo deles pela direita. Embora ontem, defensivamente, o Marcelo foi perfeito. Teve nenhuma jogada em cima dele, nada disso. Aliás, teve uma matada de bola dele, que pô, é a segunda que ele dá. Ele deu uma contra o Corinthians também. O nego tem que parar, faz de novo pra gente aplaudir. É impressionante. Me lembro o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, que é um jogador, por ele ser bobo, essas coisas, o Ronaldinho Gaúcho foi um dos maiores jogadores que eu já vi jogar na vida. Sem brincadeira. O nego fala do Neymar, Ronaldinho Gaúcho, mas não foi pouco, não. Foi muito melhor que ele. O Ronaldinho Gaúcho, para mim, está no nível Messi. Genialidade talvez mais. E malabarismo muito mais. Mas o Marcelo jogou bem ontem, o Marcelo trancou a defesa ali. Aí quando ele fez isso, o time se desarmou todo. Aí o Atlético aí desarmou como? Os dois gols do Atlético Mineiro mostram isso. Para começar, o Fluminense parou de jogar engrenadinho lá na frente. Começamos a dar bico, só bico, não saía jogando. Aí aconteceu o quê? Entra o Vargas. Aí começa a torcida a falar. Não, eu estou falando aqui primeiro, vou voltar. Ele colocou o Lima, tirou o Lima. Depois eu fiquei lendo, não sei se isso é verdade, porque eu vi o jogo ontem e acabou, não vi mais nada. Não vi mais nada, não ouvi mais nada, nada. Estou vendo agora de manhãzinha que eu resolvi gravar. Então, a única coisa que eu soube, logo depois de terminar o jogo, que o Lima estava cansado. Eu li no Twitter, inclusive. Que o Lima estava cansado, ele tirou porque o Lima estava cansado. Acho estranho, porque o Lima corre pra caramba, ele é de jogar o jogo inteiro. Mas quando ele tirou o Lima, ele fez uma mexida errada. Quando ele botou o Terãs, ele pensou numa coisa, vai jogar igual quando estou jogando, que estou ganhando o jogo e estou mandando no jogo. Mas eu acho, é muito fácil eu falar, é muito fácil qualquer um de nós falar, mas eu acho que isso, muita gente pensou nisso. O Dedé Moreira, que a gente participa no Twitter, a gente se segue, o Dedé falou um negócio, eu concordo 100% com ele, porque eu comentei isso na hora. O correto teria sido colocar, vou tirar o Lima, porque eu estou sentindo que o Lima está cansado, não vai conseguir mais produzir, tudo bem. Isso aí é uma elucubração minha na cabeça do Diniz, como ele estava pensando. Então o que eu vou fazer? Eu já tirei o Douglas Costa. Vou fazer uma mexida simples. Vem cá, Guga, entra no lugar entra no lugar do Lima, que está cansadão, vai jogar na tua lateral. Vem cá, Guga, passa para o Marquinhos, que ele vai jogar na posição dele lá na frente. E passa para o Renato Augusto voltar. Pronto, o time estava armado exatamente como joga com o Ganso, como estava no primeiro tempo. Aí você teria uma defesa, teria um meio de campo com Martinelli, Alexandre e Renato Augusto, ataque com Marquinhos, Cano e Arias. Ele pensou uma coisa que ele, sem querer, destruiu o time. Aí quando entra logo o Vargas e faz o gol, aí você começa a ouvir as besteiras que a gente lê da torcida, porque a torcida é muito... E muitos analistas de futebol, e muita gente que julga a atuação de jogador. Se vocês entrarem, eu ainda não sei fazer isso, mas prometo que a partir do segundo semestre, quando eu estiver na minha casa nova, onde eu vou ter um lugar para gravar com tratamento acústico, e não vai ter cachorro, iluminação também, se vocês pararem nos melhores momentos, eu quero fazer isso a partir do segundo semestre. Parar, vamos ver o jogo, aí eu botar o vídeo e começar a mostrar o que eu estou falando. Mas se vocês fizerem isso agora, vai no melhor momento da Globo, na hora do gol. Entra o Vargas entra correndo, aí a jogada é filmada. O cara que recebe a bola no meio de campo, ele está no início da nossa intermediária. Não tem ninguém dando combate a ele. Aí o Vargas entra na corrida. Imagina, o Vargas descansadão, já que tinha aquecido, entra na corrida. Aí, como não tinha ninguém marcando esse cara, e Martinelli e Alexander estão a uns 7, 8 metros dele, o cara dá uma bola reta, entre o Marcelo e o Manuel,
mais pro lado do Manuel, o cara vem no cacete. Muito descansadão. Uma bola que ele não tocou na bola, ele só correu para chutar. Aí o Manuel falhou. Não, não foi o Manuel. Aliás, nisso concordo com o Diniz. O Diniz foi preciso na entrevista dele ontem, li isso agora de manhã. Ele disse que nós levamos 2 gols e não poderíamos levar a culpa nossa. Verdade. 2 falhas nossas. Mas falha de quê? Do Manuel? Falha do menino lá, do Felipe Andrade? Não. Falha do sistema de marcação. Esse primeiro gol é só vocês colocarem nos melhores momentos. Quando o cara for passar a bola, for dar o toque pro Vargas, para o lance e olha. Você vai ver que Alexander e Martinelli estão longe pra cacete um do outro. Ele está livre, ele pode fazer pegar um compasso e riscar um círculo. O mais próximo dele está a 6 metros de distância. Aí ele dá um passe retinho, pro Vargas. O Vargas ele tinha acabado de entrar, ele tinha 5 segundos que estava no jogo. O cara entra que nem uma flecha, aí a culpa é do Manuel. Isso é de uma maldade, isso é de uma pessoa que não. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa que não tem a menor condição de ver futebol. Foi uma jogada bem feita que o Fluminense permitiu. Permitiu onde? Lá no início. Não foi o Manuel que deu uma furada, o Manuel que estava. Não, a defesa do Fluminense estava bem colocada. Agora o meio de campo inexistiu, o meio de campo que defende. A gente vai para o segundo gol. Aí os caras começaram a pressionar. Aí 6 minutos depois, 5 minutos depois, os caras conseguem um empate. Como? De novo, vão e parem Aí você lê, não, Marquinhos jogando de ala é muito bom. Aí eu pergunto a você, onde estava o Marquinhos na hora desse segundo gol? A jogada partiu da lateral esquerda deles. O cara centrou quase do bico da pequena área, entre o bico da grande área, e a lateral do campo. Quase chegando na linha. Onde estava, não, ele estava realmente entre a risca da grande área e a lateral do campo. Onde estava o Marquinhos? Quem o Marquinhos marcava? Aí você vai parar o lance e vai olhar, o Marquinhos, quem foi tentar cobrir o Marquinhos? Terãs. Isso mesmo, Terãs. Terãs vai lá na lateral esquerda, na nossa lateral direita, tentar marcar o cara. Aí, Marquinhos está a mais ou menos uns 10 metros do Terãs e a uns 10 metros de onde o Vargas cabeceou. Marquinhos não estava nem aí. Um erro de posicionamento grave. Porque não era para o Terãs ter ido lá. A defesa, se tivesse armada certinho naquele lado, quem ia marcar ali era o Marquinhos. Marcar colado, para não deixar o cara centrar, porque o Terãs veio no desespero. É o que o Diniz falou. O nosso erro, tomando 2 gols que não podíamos tomar, por causa disso. Aí centram a bola. A bola tá com a câmera parada. Pode reparar. Um pouquinho antes do cara centrar, o rapaz que fez o gol, o Vargas, está atrás do Felipe Melo. Do Felipe Andrade. Só que ele tomou uma decisão de se antecipar. Felipe Andrade não estava correndo na frente dele, porque ele estava entre o Manuel e ele estava, se você olhar o campo por cima, só pontinhos, ele estava entre o Manuel e o Felipe Andrade. Só que ele cortou para frente. Quando o Felipe Andrade viu, já não dá mais para ir. Pode ter havido uma falha de comunicação do André. Fala assim, olha, o cara está indo, algum jogo, cada um fala, ó o ladrão. Essas coisas não são consideradas falta técnica. Falta técnica é deixa, isso não pode falar. Falar deixa. Provavelmente 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui agora não sabem disso. Se no meio de um centro de bola ou uma bola atrasada alguém berrar deixa, é falta. Você pode estar enganando você pode estar enganando o defensor ou está enganando o adversário. Não pode berrar deixa. Você pode berrar sim. Imagina, o cara tá com a bola, aí tá chegando o Vargas por trás para tomar. A bola tá no chão. O cara, olha o ladrão. Isso não é falta técnica. É coisa de pelada, mas isso é verdade. Mas então o Vargas se antecipou sem o Felipe Andrade ver. Foi um lance, ele foi extremamente rápido e não dá para acompanhar. Ninguém acompanha. Aí você vai ver, não dá. O garoto tomou um gol de falta. Aí aparece um monte de babaca, desculpa o palavreado, tá? Um monte de babaca. Olha, tomou gol, não pode ser essa zaga. Peraí, cara. Quantos gols de cabeça o Thiago Silva, que tá vindo aí, e que vai acabar com um jogadoraço, vai ser o melhor zagueiro do
do Campeonato Brasileiro, conforme eu falei no último vídeo. Graças a Deus ele está vindo, vai acertar. E a zaga tem que ser ele e Manuel, ou ele e Felipe Andrade. Ou ele e Marlon, quando o Marlon voltar, se continuar no Fluminense. O Felipe Melo ontem fez uma grande partida. Mas é só aquele negócio de saidinha. Teve uma bola que o Felipe Melo perdeu. Ele ficou reclamando de falta que não foi. Ele não passou a bola e não bicou a bola. Aí conseguimos salvar. Conseguimos salvar. Porque ele não quis passar a bola, dar um bico para longe. É melhor bater um lateral do que a gente perder a bola e o cara chegar na cara do gol, que quase aconteceu. Ele foi pedir uma falta que não existiu. Ele foi parecia o André. O André também gosta muito de fazer isso. Então, o Thiago Silva já tomou gol assim. O Felipe Andrade tomou ontem. O Thiago Santos tomou. Felipe Melo tomou. Nino tomou. Edinho tomou. Ricardo Gomes tomou. Vica tomou. Duílio tomou. Pinheiro tomou. Galhardo tomou. Assis tomou. Silveira tomou. Tadeu tomou. Porra, Brunel tomou. Todo mundo toma um gol assim. Não, mas aí, ontem, o primeiro jogo do rapaz, que não teve mancada nenhuma. Isso aí não é falha. Você quer ver uma coisa? O primeiro gol que a gente fez foi uma jogada espetacular. Mas foi uma falha do goleiro. O goleiro deles falhou ontem nos 2 gols nossos. Nos 2 gols. Primeiro, o segundo gol foi uma bola que ele saiu errado. Deu uma de Fábio. Fábio adora fazer essas coisas. O primeiro gol, ele estava mal colocado e a bola passou embaixo dele. Ele estava mal colocado. Vocês já repararam que o Ganso foi tocar, não tinha ninguém, só o que estava marcando o Cano. Ganso não, o Cano. Faço confusão danada Ganso e Cano. Quando vocês ouvirem Ganso, eu estiver falando do Cano, ou quando vocês ouvirem o Cano e eu estiver falando do Ganso, não se importem não, porque eu confundo. Na hora que eu estou falando rápido, sai errado. Mas o goleiro saiu mal pra caramba. Ele saiu numa bola que o cara estava acompanhado. E a bola passou embaixo dele. Foram 2 falhas. Então a torcida gosta de malhar. Malhou, o cara tomou um gol que ele não teve culpa nenhuma. Como o Manuel não teve culpa. O Manuel fez uma partida ontem excelente. O Manuel teve 2 bolas que ele rifou, não quis saber. Então, teve uma que o Diniz ameaçou dar uma bronca nele no final do jogo. Não, vai jogar aqui não, cara. Joga esse troço pra longe. A gente não pode tomar gol bobo. A gente não pode levar sufoco como nós não levamos ontem. E essa vitória, esse empate, para quem estava lá no jogo, é chato, né? Tomar um empate. A gente jogou melhor 75% do jogo. Os caras jogaram melhor os últimos 25% do jogo. Empataram o jogo. Falhas nossas, como disse bem o Fernando Diniz. Agora, o time ontem mostrou 2 coisas. Primeiro, que não precisa ficar dando aquele toquinho ali. Espero que o Fernando Diniz tenha visto isso. O time fica soberano quando vai para frente. Segundo, até mais do que 2 coisas. O time ontem teve intensidade. Jogou, quis jogar. Terceiro, apesar de ter sofrido esse empate, que deixa a gente triste, né? Mas é uma coisa que mostrou que pode disputar o título se jogar assim. E pode mesmo. E o Flamengo empatou ontem. Se bem que o Flamengo ontem, a gente reclama muito do Flamengo, mas deram uma garfada no Flamengo ontem. Legal. A desgraça deles é a nossa alegria. E vice-versa. Mas então, se você for olhar, o líder está com 9 pontos. A gente está com 5. Faltam quantos jogos? Pô, faltam 30, mais de 30. Então a gente se jogar assim, a gente vai brigar por título, vai estar ali na cabeça, é o que a gente quer. E voltando a falar o que eu falei ano passado e ano retrasado. O importante é ficar na cabeça até faltarem 5, 6 rodadas. Que aí a gente vê se a gente tem garrafa para vender, para brigar pelo título. Mas isso dá uma motivação extra se jogar assim contra o Colo-Colo, que é o próximo jogo. E se o Fluminense vencer o Colo-Colo, o empate já vai ser um bom resultado, mas se vencer o Colo-Colo, o Fluminense vai estar nadando de braçada nesse grupo dele, aí pode ficar mais tranquilo para as oitavas. As oitavas da Copa do Brasil já está ganha, acabou. Aliás, eu vou ver o jogo, é no meu aniversário. Eu vou ao Maracanã para ver o jogo. Vou me dar de presente ver o Fluminense jogar contra o Sampaio Corrêa, o time do meu pai. O time do meu falecido pai. E para terminar, a última coisa, eu acho que
jogo também serviu para a gente ver que Cariacica é um bom lugar para se jogar. A gente tem torcida lá, é bacana ver o estádio cheio, de frente para a gente, só torcedor do Fluminense. Nós estávamos maiores que o Atlético Mineiro, pensei que fosse ficar igual, mas não, tinha mais torcida do Fluminense. Então, se o Fluminense fizer um 90-10, eu acho bom. Eventualmente a gente pode abrir um espaço para o Vasco jogar, o Vasco está acabando, né? E a gente jogar em Cariacica é um negócio muito legal, muito legal. Privilegia o torcedor, sócio torcedor de lá também. E a gente joga num campo com um gramado espetacular. Eu não consigo entender porque o Espírito Santo não consegue fazer um time para jogar pelo menos na terceira, segunda divisão. Um estádio daquele, Kleber Andrade. Agora o nome veio certo, Kleber Andrade. Eu acho que o Fluminense podia jogar mais lá. É legal, bem legal, um campo bem legal, com uma torcida atuante. Eu acho que os jogadores gostaram. Para terminar, quero falar, porque me pediram falar sobre o balanço do Fluminense. Uma pessoa, eu venho falando aqui alguma coisa, quem quiser saber muito bem, aquele Rodrigo Capello do Globo, aquele camarada é funcionário da Globo. Então ele também faz uma análise muito voltada para o que a Globo deseja. Mas eu tenho um amigo que eu já falei dele aqui várias vezes, é o Márcio Buarque, que faz a newsletter Fluconomics, fluconomics.com. Assinem lá, porque é espetacular. Ele faz uma análise muito melhor que aquele Rodrigo Capello. Ele agora está fazendo análise de todo mundo. Ele combate firmemente com o Fluminense e os clubes que pegaram adiantamento com aquela empresa que adiantou na Liga Forte do Futebol. E ele explica que a mancada que está sendo dada, a merda que está sendo dada, mas ele faz análise também dos balanços. Ele fez uma análise do balanço do Fluminense e me pediram para falar o que eu acho, o que ele está achando disso. Porque ele vive, ele tem essa expertise. Aí eu conversei com ele, e eu não falei disso hoje porque teve o jogo ontem, mas vou fazer um vídeo na terça-feira, porque ele fez de perguntas e respostas para ele, analisando o balanço do Fluminense. E vou fazer mais algumas colocações do que eu li dele. Nós estamos fodidos. Desculpe o palavreado. O Fluminense está à beira, ele está com um pé já no ar do abismo. Claro, a torcidinha. Eu chamo de torcidinha aquela torcidinha que não consegue pensar. Está tudo muito bom, estamos disputando o título. Não, isso é o que a gente deseja. Mas se você levar, vamos olhar para trás, vamos nos lembrar do 1999, 2000, 2001. Qual era o time do Rio mais forte? Vasco. Tinha recebido não sei quantos milhões de dólares do Nations Bank, montou time de vôlei, masculino e feminino, montou time de futsal, tinha até o Manel Tobias, que era o craque, era o Falcão da época. Comprou um monte de imóveis em volta, isso fez certo, comprou um monte de imóveis, e o Vasco cresceu patrimonialmente em área, muito ali em São Januário, que o Eurico Miranda comprou um monte de imóveis em volta, imóveis antigos, para expandir o clube. Aí acabou o dinheiro. Aí o que aconteceu? Primeiro começou o time de vôlei. Fernandão, que era um jogador da seleção brasileira, e vascaíno, entrou na justiça. Fernanda Venturini entrou na justiça. Manuel Tobias entrou na justiça. O futebol começou a acabar. O Vasco hoje está com uma 7-7 que o Pedrinho, há 2 semanas atrás, foi para Brasília tentar desfazer o negócio. Aí o Márcio da Fluconomics também, do Fluconomics, faz uma análise também dessa SAF. Vocês sabem, eu sempre fui contra a SAF. Do jeito que ela é no Brasil, não vai dar certo nunca. Só bobo é que fica. É interessante saber quem apoia. Se é muito próxima. Viu o Atlético Mineiro, fez uma SAF com o dono da MRV. O cara é atleticano, comprou o clube. O Ronaldo já vendeu. Repara só, ele fez negócio. No fundo, não se importou nada com o Atlético Mineiro, comprou e o Mineiro fez um lucro. O que ele fez lá na Espanha? A mesma coisa. O brasileiro, quando faz esse tipo de coisa, não está pensando em lucrar nada. O futebol brasileiro, para dar certo em termos de investimento, tinha que arranjar, não o dono do clube, tinha que fazer 2 coisas. Uma, acabar com a entidade clube esportivo associativo e dividir isso em 2. Clube de futebol
e clube social, sócio esportivo. E no sócio esportivo, o que ficar lá, por exemplo, ping-pong, basquete, polo, atletismo, o que tiver, só pode ir para o adulto se tiver patrocínio e ser departamentalizado. Cada departamento tem o seu orçamento e tem que fazer, no final do ano, mostrar que não deu prejuízo, não. E o futebol assume todas as dívidas, que é a dívida dos clubes brasileiros. As pessoas não gostam disso. Aí vem aquele papo, o Fluminense é futebol clube. Vai ver a história, como é que aconteceu, vai ver porque o Fluminense está endividado, vai ver porque o Vasco está endividado, vai ver porque o Flamengo está endividado, vai ver porque o Corinthians está endividado. Por causa do futebol. A dívida do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras, onde você tiver dívida, vê lá, 99,9% do futebol. Vê se alguém, um time de vôlei do Fluminense, ou do Flamengo, que nem é do Flamengo, é do Sesc, que eles só usam a camisa do Flamengo, vê lá quanto elas ganham. Vê se elas ganham, hoje o time de vôlei campeão masculino, se eles ganham 50 mil reais por mês. Vê se eles ganham 30 mil reais por mês. Não ganham. E tem patrocínio que paga isso. Agora, vê o Fluminense. O Fluminense está pagando. Vê a folha do Fluminense, como é que cresceu de 5 anos para cá. E vê, o Fluminense recebeu prêmios por ter chegado longe na Copa do Brasil, recebeu o prêmio de campeão da Libertadores, recebeu o prêmio do vice-campeonato mundial e estourou a meta, recebeu 200 milhões de premiação, 100 milhões de premiação, estourou em 200 milhões de orçamento. A dívida, tivemos toda essa premiação e a nossa dívida passou de 850 milhões de reais, o oficial. Quer dizer, a nossa dívida está mais de 1 bilhão. O Fluminense está ficando insolvente. Isso me lembra o Peter Sinsen. Você se lembra do Peter Sinsen? Está tudo resolvido, é só 440 milhões, que esse era o valor da época do Peter. Aí quando chegou, quando ele saiu de 450 milhões para 700 milhões. Agora o Mário não está 700 milhões, está 700 milhões, está 700 milhões, pagamos a dívida, 700 milhões, 700 milhões, 700 milhões, agora 850 milhões. Ainda falta mais um ano. Ainda falta esse ano e o ano que vem. E a gente está trazendo o Thiago Silva. Não vai ser barato. E a gente não tem receita para isso. Porque ano que vem a gente já vai ganhar 50 milhões de super mundial. Tudo bem, quando é que as nossas despesas vão aumentar? Então o Fluminense está indo na beira do abismo. Aí o pessoal fala, o importante é ganhar título. E ficar que nem o Vasco. O Vasco de 2000 ganhava tudo que é título. Estava virado em cima do Palmeiras lá dentro. E agora? Desce todo ano sim, ano não, desce. Esse ano é sério candidato a descer. É isso aí, gente. Mas o Fulcronômicos, terça-feira, eu estou fazendo um vídeo para mostrar sobre isso.